Paraísos Artificiais, Contos. Paulo Henriques Brito, São Paulo, Companhia das Letras, 2004. Os Sonetos Negros. 13 de julho. A viagem foi idosa. 6 horas de ônibus até Vargem dos Índios. Depois, quase 1 hora até chegar aqui. Odeio o tipo de pessoa que a gente conhece em viagem e se sente na obrigação de cumprimentar e que acaba falando sem parar. Como a mulher que se sentou do meu lado e resolveu puxar conversa comigo e veio até São Dimas falando praticamente sozinho o tempo todo. Odeio mais ainda o tipo de pessoa em que me transformo quando me vejo fora da minha toca. Principalmente quando estou no interior, longe das cidades grandes, porque é só nelas que eu consigo respirar. A rodoviária de São Dimas é o ambiente mais melancólico que se pode imaginar. Em comparação com ela, a de Vargem dos Índios é o aeroporto de Orly. Fica à margem do Rio das Virgens, um rio largo de águas lamacentas e lerdas, de onde emana um cheiro suave de podridão vegetal. Há um bar que vende tubaínas e cigarros baratos, e um banheiro que não tive coragem de enfrentar. Preferi ir direto para o hotel no primeiro e único táxi que vi. Uma coisa que me deixa intrigado. O que poderia ter levado Matilde Fortes a se enfiar num buraco como São Dimas? Que estivesse cansada do rio, acho perfeitamente compreensível. Talvez eu também me canse do rio quando chegar à idade dela, se eu chegar à idade dela, o que acho pouco provável. Podia, nesse caso, ter se instalado em Petrópolis, um lugar frio, úmido e chato, mas que ainda faz parte do mundo civilizado. Ou até mesmo numa cidadezinha fuleira no litoral, com uma bela praia, camarão fresco e barato, água de coco, a umas 2 ou 3 horas de ônibus do Rio ou de São Paulo. Mas São Dimas, por ser o torrão natal dela, isso para mim seria mais um motivo para não vir para cá. Se eu tivesse que sair do Rio, o meu torrão natal seria a minha última opção. São Dimas fica longe de tudo, está fora da área de todas as operadoras de telefonia celular, não tem cinema, não tem livraria, nada. Por outro lado, tem uma boa loja de informática, considerada a melhor da região, segundo seu Olavo, o gerente do meu hotel. O que é importante para mim, porque assim que liguei o laptop, ele começou a dar problema. Tinha que encrencar logo agora neste fim de mundo. A toda hora ele dá a tela azul e avisa que o programa executou uma operação ilegal e será fechado. Operação ilegal. O primeiro micro que eu tenho na vida em que não há um único programa pirateado e justamente agora essa história de operação ilegal. Aqui no hotel me informaram que às vezes falta luz, logo depois que escurece, quando todo mundo acende a luz, o chamado horário de pico. Já são 7h30 e lá fora está um breu, mas pelo menos até agora, pelo menos aqui no hotel, não faltou luz. Melhor aproveitar e jantar antes que aconteça alguma coisa. 11 da noite. A sopa do jantar estava sofrível, mas o estrogonofe estava ruim de doer. Eles põem palmito em vez de champignon e alguma substância misteriosa em vez de creme de leite, que prefiro não tentar identificar. Descobri que não sou a única pessoa hospedada aqui. Tem também um velho que anda sempre com um guarda-chuva. Por quê? Não sei, já que não parece ter a menor intenção de pôr o pé fora do hotel. Tenho a impressão de que ele fala sozinho, mas pode ser apenas um tremor dos lábios. Hoje tirei a tarde para fazer umas leituras e dar uma relida nas minhas anotações. A casa do seu Gastão fica a 2 quarteirões daqui. Vou lá amanhã depois do almoço. Levo a carta de apresentação da Ercila, mas tenho minhas dúvidas se vai adiantar alguma coisa. Ele já está com mais de 90 anos, e o último contato que teve com a Ercila parece que foi quando saiu a Poesia Reunida, há 5 anos. Mas enfim, pode ser que ajude. Continua chovendo e o frio está apertando. O laptop está se comportando direitinho. 14 de julho. Ontem o laptop travou de novo, quando fui desligá-lo depois de escrever que ele estava se comportando direitinho. Hoje fui à tal loja de informática e o técnico ficou quase 2 horas testando enquanto eu almoçava e rodava as farmácias da cidade tentando achar a minha marca de shampoo. Voltei à loja e a maquininha não deu tela azul nenhuma vez. O técnico disse que se der pau de novo posso procurá-lo, mesmo que não seja a hora do expediente, e me deu o telefone da casa dele. Creio que essa firma de informática não está exatamente inundada de serviço. O tal técnico é um garoto, 20 anos no máximo. Tem cara de índio, o que é curioso,
numa cidade onde todo mundo ou é branquelo ou é negro retinto. Mais curioso ainda é ouvir expressões como touchpad e memória RAM pronunciadas por um índio com o mais arretado sotaque caipira. Na loja de informática tem um posto de internet. 10 minutos de navegação custam R$5. Aproveitei para checar minha correspondência. Num hotel não tenho onde conectar meu laptop na internet. Lá ninguém faz ideia do que seja isso. Não tinha nenhuma mensagem importante. Voltei para o hotel e liguei o computador para ver se funcionava. Funcionou e fiz essas anotações. Telefonei para seu Gastão e ele me convidou para tomar chá com ele às 5 horas. À noite. Finalmente começo a me sentir um pouco mais animada. A entrevista com o viúvo foi bastante proveitosa. Seu Gastão se lembra da Ercila. Está perfeitamente lúcido, embora não esteja muito bem de saúde. É um homem alto e magro, moreno, de ar aristocrático, muito simpático, ainda que de certo modo reservado. Parece que sofreu uma espécie de derrame, porque um lado do rosto está mais caído que outro, o que é particularmente visível na boca. Quando cheguei, estava de paletó e calça de lã, com um lenço de seda no pescoço em vez de gravata. Parecia um artista plástico da geração de Matisse. Fez questão de se levantar para me cumprimentar, embora o gesto claramente lhe custasse algum esforço. Falei na Ercila e passamos a conversar sobre a poesia reunida. Ele leu a introdução muito bem lida e fez algumas críticas pertinentes, ainda que expressas da maneira mais educada possível. Quando se deu conta de que Ercila é minha orientadora, ficou um pouco constrangido e tentou suavizar as críticas, mas eu lhe dei razão, e não foi só por uma questão de cortesia. Não, realmente, o velho conhece a obra de Matilde Fortes pelo menos tão bem quanto a Ercila, com a vantagem de que conviveu com a Matilde quase 40 anos, coisa que a Ercila não fez. Ele entende de literatura, publicou até alguns ensaios sobre poesia milênios atrás. Tentei puxar a conversa para esse lado, mas ele desconversou, me oferecendo mais uma xícara de chá. Não insisti e elogiei o chá e a casa, que realmente é uma beleza. Um casarão do século XVIII, com pé direito alto, paredes espessas como muralhas, móveis de madeira maciça que devem valer uma fortuna numa loja de antiguidades. Depois, seu Gastão me perguntou o que eu viera fazer em São Dimas. Expliquei que meu objetivo era examinar os manuscritos de Matilde para esclarecer uma série de dúvidas textuais, porque ele não era o único a fazer críticas à edição da Poesia Reunida. Quase todo mundo encontrava uma série de problemas na edição, e não só na introdução. Além das gralhas evidentes, havia muitas dúvidas quanto à pontuação. A estrofação também tinha sido questionada por mais de um crítico, principalmente nos poemas em verso livre. Acrescentei que era minha intenção fazer mais uma tentativa de encontrar os originais dos sonetos negros, porque minha tese de doutorado, expliquei, seria sobre os sonetos. O velho sorriu e sacudiu a cabeça devagar. Não havia a menor possibilidade de que o manuscrito dos sonetos houvesse escapado à equipe de Ercila. Tinham revirado tudo, examinado as cartas, menos umas 2 ou 3, muito pessoais. A senhorita entende, que só são importantes para mim. Chegaram mesmo a folhear todos os livros de todas as estantes para ver se não havia algum rascunho solto dentro deles. Não, daquele mato não saía mais cobra alguma, ele arrematou, com um sorriso que me pareceu um pouco irônico. Mas é claro que os papéis de Matilde estão ao seu inteiro dispor, senhorita. Pode me chamar de Tânia, eu disse, quase sem querer. Aquilo estava me incomodando, um homem mais velho que meu avô me chamando de senhorita. Ele me disse que eu podia trabalhar no escritório, ou gabinete, foi o termo que usou, de Matilde Fortes, das 10 da manhã às 5 da tarde. Combinei de começar amanhã, e ele insistiu em me levar até o portão. Caminha com muita dificuldade, amparado por uma dessas bengalas quadrúpedes que os velhos usam agora. Tenho a impressão que gostou de mim. Conquistar sua confiança é da maior importância, afinal vou ter que passar a maior parte do tempo enfiada na casa dele pelos próximos dias, talvez uma semana inteira. Na volta, aproveitei que o tempo estava bom, pois tempo bom é artigo raro nesta terra, para fazer uma pequena caminhada até a Praça Matilde Fortes. Não é a mais importante da cidade, mas a segunda mais importante. É nela que ficam a igreja presbiteriana, um prédio estranhíssimo, parece um armazém do cais do porto virado do avesso, o centro kardecista e uma mercearia mequetrefe que eles chamam de supermercado.
É uma praça bem arborizada, tanto que demorei para encontrar o busto, ou, mais propriamente, erma. Horrenda. Parece uma alegoria da miséria ou da peste negra. Ninguém diria que a homenageada foi uma das mulheres mais belas de seu tempo. Li em algum lugar que o artista tomou como ponto de partida a máscara mortuária de Matilde, uma ideia um tanto mórbida. Podia muito bem tê-la representado quando jovem, com base naquela foto famosa em que ela aparece ao lado de José Lins do Rego, com um vestido longo prateado. Há uma placa com os dizeres: Matilde Fortes, 1910-1986, fundadora da Academia São Dimense de Letras. Academia São Dimense de Letras. Foi Matilde quem a fundou, ao se convencer finalmente de que jamais conseguiria entrar para a ABL. Quando Raquel de Queiroz, que nasceu no mesmo ano que ela, aliás, rompeu a barreira do gênero da academia, Matilde já estava isolada do mundo, encerrada na sua casa, aqui em São Dimas, e nem se dignou a mandar uma carta desaforada para Austrégésilo de Ataíde. 15 de julho. O primeiro dia de trabalho transcorreu mais ou menos bem. Cheguei na casa de seu Gastão às 10 em ponto. A porta foi aberta por uma negra de 70 anos, no mínimo, chamada Dona Aspásia, a governanta. O velho fez questão de me levar pessoalmente até o gabinete de Matilde Fortes. É uma sala espaçosa, com as paredes quase inteiramente cobertas de estantes e gaveteiros, 2 fichários de aço verde e uma escrivaninha grande. Há uma janela alta que dá para um jardim, e ao lado da janela, um retrato de Matilde de corpo inteiro, o famoso Portinari reproduzido na Poesia Reunida. É um belo quadro, a que uma reprodução em preto e branco não pode fazer jus. Portinari soube captar ao mesmo tempo a beleza de Matilde e sua expressão implacável, um pouco assustadora. Percebi pela primeira vez um detalhe interessante. Na capa do livro que Matilde tem na mão, dá para ler um nome, Bilitis. É um livro de um poeta francês do fin de siècle, meio fora de moda, Pierre Louis alguma coisa, se não me engano, preciso verificar. Quando cansei de olhar para o quadro, comecei a examinar a estante, o fichário e as gavetas. A Ercila já havia me avisado que a quantidade de livros e papéis era imensa e que a organização dos objetos não era das melhores, mas nada poderia ter me preparado para aquele caos de revistas, folhas soltas, pastas sem etiquetas, livros encadernados, sem inscrição nas lombadas e nas capas. Nem todas as pastas estão etiquetadas, e das que estão, várias têm nomes misteriosos como RFG 45/47. Uma das primeiras pastas que abri continha um texto longo, em prosa, escrito numa letra miúda e quase legível em folhas soltas, porém numeradas. Quando resolvi colocá-las em ordem, encontrei nada menos do que 3 páginas com o número 14. A correspondência está uma bagunça. A cópia das cartas da própria Matilde estão guardadas em pastas mais ou menos organizadas, mas as cartas por ela recebidas formam maços quase aleatórios. Ercila me disse que a equipe dela deu um pouco de ordem ao material quando esteve aqui, mas é difícil imaginar uma barafunda pior do que essa. Conforme o esperado, a parte da poesia é a que está mais fácil de consultar. Na verdade, não são os rascunhos originais, e sim as cópias passadas a limpo por seu Gastão numa máquina de escrever manual com correções a lápis. Matilde costumava jogar fora o manuscrito depois que o cotejava com o texto datilografado. Antes de conhecer ao vivo e em cores o famoso gabinete, esse fato me parecia uma grande perda para as letras nacionais. Agora, porém, que já travei contato com os garranchos de Matilde, é mais um motivo para admirar Gastão Fortes. Creio que depois de morto, ele merece ser canonizado como padroeiro dos editores de texto. Imagine se eu tivesse que examinar os manuscritos de Matilde. Por pura curiosidade, resolvi ler um trecho do tal texto longo, as 3 ou 4 páginas que consegui pôr em ordem. É uma espécie de esboço autobiográfico, mas não tem muito interesse literário. Curioso, uma poeta notável como Matilde Fortes escrever uma prosa tão xoxa. Bem, dizem que as cartas de Shelley são o que há de maçante. E a poesia de Machado de Assis também não é nenhuma maravilha. Encontrei uma extensão e liguei o laptop na tomada. Não confio na bateria dele. Resolvi começar com alguns poemas a respeito dos quais estou cismada há anos. Antes do meio-dia, já havia conseguido corrigir vários erros, um dos quais está em todas as edições do Epitalâmio, inclusive a Poesia Reunida.
fiquei satisfeitíssima de ver que meu palpite estava correto. De fato, há uma emenda a lápis, quase legível, que nem mesmo a equipe de Ercila percebeu. Logo em seguida entrou a governanta me convidando para almoçar com o velho. A mesa estava posta na sala de jantar, e assim que entrei, seu Gastão foi logo dizendo que fazia questão de que eu almoçasse com ele todos os dias. Repliquei que estava abusando da sua hospitalidade, e ele treplicou que eu não imaginava o prazer que lhe dava a minha presença ali, e a rasgação de seda culminou numa espécie de acordo informal, firmado ainda durante a sopa. Eu topava almoçar com ele todos os dias, desde que fosse na copa e o cardápio fosse o cotidiano, sem toda aquela produção especial de hoje, com vários pratos, vinhos, louça inglesa, vaso de flores, o diabo. Ele concordou, menos no que dizia respeito ao vinho. Insistiu que tomava vinho todos os dias no almoço e no jantar, que era um dos segredos de sua longevidade. Tive o bom senso de beber só uma taça, mais uma e adeus concentração. Também recusei o doce de batata doce na hora da sobremesa. Nessas cidadezinhas do interior, as pessoas abusam do açúcar e só faltava eu voltar para o Rio com 3 quilos a mais. Na parte da tarde, meu trabalho rendeu menos que de manhã. Acho que comi demais, fiquei meio lerda. Resolvi examinar a papelada dos poemas para ver se encontrava os originais perdidos dos sonetos negros, uma tarefa mais ou menos condenada ao fracasso. Se Matilde jogava fora todos os manuscritos de poemas, por que haveria de ter guardado logo esse? Quanto ao texto datilografado, tudo indica que está mesmo irremediavelmente perdido. Nisso, seu Gastão e a Ercila estão em perfeito acordo. Em seguida voltei ao cotejo. Pouco depois das 4 horas, meu laptop, que vinha se comportando tão bem, resolveu dar pau outra vez. Não perdi muita coisa, apenas uma curta anotação que havia terminado de fazer, mas vou ter que voltar à loja de informática. De novo, seu Gastão me acompanhou até a rua na hora da saída, embora estivesse começando a chuviscar. Repetiu que era para ele uma grande satisfação eu estar pesquisando no gabinete de Matilde. Já no portão, pôs a mão no meu braço e me deteve por um instante, como se tivesse se lembrado de alguma coisa, mas acabou não dizendo nada. No hotel havia um recado para mim. Mamãe tinha ligado, pedindo que eu telefonasse a cobrar. Perguntei se podia ligar do quarto, mas seu Olavo me explicou que do quarto só dá para fazer ligação local. Ligação interurbana tem que ser numa cabine de madeira velhíssima que fica no saguão do hotel. Entrei na cabine e fechei a porta. O telefone era daqueles antigos, de discar em vez de digitar. Eu não vi um telefone desse tipo há não sei quanto tempo. A ligação foi feita da recepção. Dei um número ao seu Olavo e fiquei esperando ele me fazer um sinal para tirar o fone do gancho. Mamãe não tinha nenhuma novidade para me contar. Só queria saber se eu tinha chegado bem. Lá no Rio a gente passa quase um mês sem se falar, mas só porque viajei ela fica preocupada, como se uma viagem de ônibus interurbano fosse mais perigosa do que andar pelas ruas do Rio. Disse que o Sérgio tinha ligado, que ele quis saber por que meu celular dava fora de área, e ela explicou que onde estou não tem sinal de celular. Depois ele pediu o meu novo e-mail, e ela respondeu, conforme minhas instruções, que eu tinha mudado de e-mail justamente por causa dele. Por fim, insistiu que ela me dissesse para eu telefonar para ele, que ele quer muito falar comigo, que tem pensado muito na gente, etc, etc, aquela xaropada de sempre. Aproveitei a noite para pegar minha tese. Só fiz reler a introdução e anotar algumas ideias para o 1º e o 2º capítulos. Não estou com pressa, mas minhas noites aqui serão longas e livres de interrupções. Se tudo correr bem, volto para o Rio com um capítulo mais ou menos pronto. O que vier é lucro. 16 de julho. Ah, como eu odeio a informática, os computadores, a internet e as pessoas que entendem dessas coisas com seu ar de superioridade. Hoje de manhã resolvi testar o laptop antes de ir à casa do seu Gastão e deu tela azul direto. Fui à loja de informática e o técnico, que se chama Clemensal, pode? Um índio caipira informática se chamar Clemensal? Olhou, futricou o aparelho uns bons 10 minutos e concluiu que eu tinha pegado um vírus daqueles. Disse que talvez seja necessário reinstalar o sistema operacional e apagar tudo o que está no disco rígido. Perguntou se eu havia tirado o backup antes de a máquina travar e respondi que não. Diante da expressão de reprovação moral que começou a se esboçar no rosto dele, acrescentei que jamais tirava backup, por questão de princípio. Deu certo.
Na mesma hora, ele desviou a vista e disse que ia tentar copiar toda a pasta Meus Documentos em disquete antes de apagar o computador. Mas explicou que a operação toda levaria algumas horas. Achei melhor telefonar para seu Gastão e avisar que hoje não ia poder ir lá. O velho insistiu que eu fosse ao menos almoçar com ele. Pensei em dizer não, mas me lembrei do estrogonofe do Hotel São Dimas e mudei de ideia. Como ainda era cedo, aceitei a sugestão do Clemensal de conhecer a Matriz de São Dimas, principal atração turística da cidade. A igreja fica na praça principal. Não é exatamente uma das glórias da arquitetura brasileira, embora, como todos dizem aqui, seja considerada a mais antiga da região. Segundo o sacristão, a estrutura original é do início do século XVII, mas após 2 incêndios e várias reformas, o prédio que se oferece ao turista involuntário, e haverá outra espécie de turista em São Dimas, é uma espécie de Frankenstein estilístico, em que colunas jônicas e coríntias convivem com elementos coloniais na mais perfeita desarmonia. A fachada não seria de todo má se não fossem as 2 torres assimétricas, uma mais feia que a outra, acrescentadas por 2 párocos sucessivos, inimigos figadais. Por algum motivo, nunca foram instalados sinos nos campanários. Assim, às 6 horas da tarde, todos os dias, o sacristão põe para tocar a todo volume uma gravação dos sinos de alguma catedral europeia, numa vitrola cuja agulha não é trocada há décadas. No interior da igreja, a peça mais admirada é a imagem de São Dimas, uma raridade. São poucas as imagens desse santo, e raras as igrejas dedicadas a ele em toda a cristandade. É realmente uma bela escultura em madeira, mas após contemplá-la por alguns minutos, percebi que tinha algo de estranho. O sacristão me explicou que a imagem do bom ladrão fora feita sobre uma cruz, mas o bispo da região tinha dito que a cruz era um símbolo de uso exclusivo de Jesus Cristo e mandado retirar o santo da cruz, o que resultou num efeito bastante curioso. A postura da estátua é de uma rigidez antinatural, como se o homem estivesse com um torcicolo terrível. Ao meio-dia fui almoçar com seu Gastão. Conforme combinado, ele me recebeu na copa e a comida era caseira, mas excelente, tal como ontem. Conheci a cozinheira, uma mulata de meia-idade, parecida com Dona Aspásia. Deve ser filha dela. Dona Aspásia dá as ordens, supervisiona o trabalho da cozinheira e também de uma mocinha clara que arruma a casa. Ela própria não põe a mão em nada, limita-se a dar ordens. Imagino que deve trabalhar na casa há muito tempo. Assim que nos sentamos, o velho quis saber o que me levara a virar pesquisadora literária. Falei-lhe no impacto sobre mim da primeira leitura dos Sonetos Negros, ainda na adolescência. A força daqueles versos, em que um erotismo intenso e um amor visceral parecem transpor uma obscura resistência racional. Ele me escutava, balançando a cabeça. Expliquei como foi importante a descoberta da poesia de Matilde Fortes, para mim e para todos da minha geração. Principalmente as mulheres, acrescentei. Depois lhe perguntei como era ser o grande amor da vida de um dos maiores nomes da poesia brasileira moderna. E na mesma hora quase morri de vergonha da minha estupidez. Era o tipo de pergunta que ele já devia ter ouvido de centenas de repórteres idiotas e adolescentes deslumbradas. Mas seu Gastão não pareceu se incomodar. Pelo contrário, tenho a impressão de que essa minha explosão de entusiasmo de tiete o fez simpatizar ainda mais comigo. Depois da sobremesa, hoje não consegui recusar o doce de goiaba, e do café, expliquei que meu computador estava com um problema e que eu só voltaria amanhã. Seu Gastão ficou perplexo quando eu lhe revelei que havia em São Dimas uma loja de informática com acesso à internet. Pensando bem, ele não deve saber o que quer dizer a expressão acesso à internet. Na loja de informática, Clemensal me disse que tinha uma notícia ruim e uma notícia boa. A ruim era que meu computador teria que ficar mais algum tempo com ele, para que ele pudesse zerar o disco rígido e reinstalar os programas. Era mais complicado do que parecia de início, embora ele estivesse certo de que terminaria resolvendo tudo. A notícia boa era que havia conseguido extrair todos os meus arquivos e os havia passado para um laptop velho, que ele me emprestaria para que eu usasse enquanto ele consertava o meu. Agradeci muito e insisti para que ele me cobrasse uma taxa diária pelo uso do computador, mas ele garantiu que não precisava. Era uma máquina velha que vivia encostada numa prateleira da oficina. Depois me perguntou o que eu tinha achado da igreja. Naturalmente respondi que era muito bonita. Quando mencionei a história da cruz de São Dimas e a proibição do bispo,
Riu da minha credulidade. Aquilo era apenas a versão oficial. Todo mundo na cidade sabia que, na verdade, a imagem fora roubada nos anos 50, possivelmente com a conivência do pároco, o que mandou construir a primeira torre, e do prefeito. Foi um tremendo escândalo. Abriram um inquérito, o IFAM veio, cabeças rolaram e por fim encontraram a imagem num galpão em São Paulo. Só que a cruz estava de tal modo danificada que a solução foi arrancá-la, deixando a imagem de São Dimas naquele eterno transe muscular. Fui ver meus e-mails. Havia uma mensagem da Ercila. Queria saber como andava a pesquisa. Respondi orgulhosa que havia mesmo uma vírgula depois de antes, no verso 73 do Epitalâmio. Disse também que ainda não conseguira encontrar sinal dos originais dos sonetos negros. Prometi escrever assim que tivesse novidades. Não resisti e dei uma busca no Google para São Dimas. Encontrei, além da homepage da prefeitura da cidade, um site chamado Tudo sobre os Santos. Procurei São Dimas e encontrei um pequeno texto que dava a entender, com toda a diplomacia de que um católico fervoroso é capaz, que a única informação concreta a respeito do personagem era a rápida referência a ele no Evangelho, Lucas capítulo 23, versículos 39 ao 43. No texto bíblico, nem mesmo seu nome era mencionado. Segundo o site, São Dimas era o padroeiro dos ladrões, estelionatários, falsários e criminosos em geral. Deve ter muitos adeptos no Brasil, pensei. Quando fui pagar a conta dos 10 minutos de internet, Clemensal me deu uma dica excelente. Em vez de ficar lendo e redigindo as mensagens ali na loja, posso baixar as mensagens recebidas e gravá-las num disquete. Depois, no hotel, no laptop emprestado, leio tudo com calma, redijo as respostas e passo-as para o disquete. No dia seguinte volto à loja, mando as respostas que redigi na véspera e gravo no disquete as mensagens do dia, e assim por diante. Ele me emprestou 2 disquetes vazios e sugeriu delicadamente que eu usasse um deles para fazer backup dos meus trabalhos. Afinal, era um computador velho, talvez não muito confiável. Prometi que seguiria seu conselho. Voltei para o hotel e testei o computador da loja. É um pouco lento, bem mais lento que o meu, mas parece que funciona direitinho. Meus arquivos estão todos lá. Só uma coisa me intrigou: a imagem da área de trabalho. É um quadro de Delacroix, creio eu, uma cena oriental para lá de erótica. Será que foi o Clemensal que escolheu? Estou começando a desconfiar da solicitude desse índiozinho. Vou passar o resto da tarde lendo uma tese sobre Matilde Fortes, que Ercila me passou com altos elogios. O título não é nada animador. Verso-subverso, a desconstrução da, do, fala, falo, lírica, lírico, na escritura clitoricêntrica de Matilde Fortes. Nenhuma tese jamais vai me convencer de que a poesia de Matilde Fortes é clitoricêntrica, nem que escritura não é coisa de cartório. 17 de julho. Hoje voltou a chover e o frio apertou. Não foi fácil me levantar de manhã. Precisei mentalizar com força a imagem de uma xícara de café bem quente para me convencer a sair da cama. Resolvi experimentar a coalhada feita no hotel, que é bem razoável. O pão continua péssimo, infelizmente. Ontem à noite, antes de me deitar, redigi a seguinte mensagem, que enviei a Ercila hoje. Cara Ercila, li com atenção a tese da Leandra. De fato, ela é inteligente e conhece muito bem a obra de Matilde Fortes, mas eu não estaria sendo sincera se lhe dissesse que concordo com ela. Minha discordância se dá num nível fundamental. Não consigo ler a poesia de Matilde como um texto essencialmente feminino. Os sonetos negros são um tanto atípicos na obra de Matilde. Em quase todos os sonetos, a voz lírica se dirige a um tu, o estranho, o amado, o adversário. Já o resto da poesia dela é de uma impessoalidade quase cabralina. A argumentação da Leandra, portanto, depende dos sonetos negros de modo crucial. Sem querer de modo algum negar a importância desses poemas, e exagerando um pouco, está bem, exagerando bastante, seria como propor uma leitura da obra de Cabral que só se baseasse nos 3 mal-amados. Outro problema está no enredo dos sonetos negros. Ao que parece, a voz lírica se debate entre um amor e a renúncia de algo de enorme importância, e termina, ao que parece, optando pelo amor.
A Leandra afirma que o conflito é entre um casamento monogâmico e o direito a uma sexualidade livre. Mas com base em quê? Não há provas concretas que, quando jovem, Matilde tenha aprontado mais do que era comum para uma melindrosa de sua classe social. Realmente, a leitura da Leandra não me convence. Pelo contrário, teve o efeito de reforçar ainda mais a ideia que pretendo desenvolver na minha tese, que os sonetos negros devem ser lidos não como um documento autobiográfico, e sim como uma ficção em versos, uma ficção em que, deliberadamente, as coisas não são de todo esclarecidas, como nos sonetos de Shakespeare. Parece que os originais dos sonetos estão mesmo perdidos. É claro que vou reexaminar toda a papelada e os livros, mas não tenho muita esperança de encontrá-los. De todo modo, acho pouco provável que alguma descoberta venha influir na tese que defendo. Seu Gastão é muito simpático. Almoçamos juntos todos os dias. Tal como você tinha me dito, é um homem cultíssimo, que conhece literatura a fundo. Abraços, Tânia. Relendo a mensagem agora à noite, me pergunto se faz sentido atacar de modo tão frontal a tese da clitoricidade da escritura matildiana. Quer dizer, politicamente falando. Afinal, a bolsa que está custeando minha emocionante viagem de pesquisa a São Dimas provém do Nuelf. Sei que a Ercila faz de tudo para defender meu sagrado direito de discordar dela, mas nem todo mundo do Nuelf há de ser tão tolerante com a minha incorreção política. Enfim, não adianta chorar sobre e-mail enviado. Hoje dei uma conferida na correspondência da Matilde para tentar datar régua e compasso. Não tenho dúvida de que é posterior a Água Forte com Frutas, mas minha opinião é minoritária. Acabei lendo várias cartas por pura curiosidade. Não são exatamente joias literárias, ainda que bem melhores que o esboço autobiográfico. O fascinante é a paixão com que Matilde mergulha na política literária, as alianças, as rivalidades, os rompimentos. Em suma, como todo mundo, eu também gosto de uma boa fofoca. E fofoca é o que não falta nessas cartas. Aliás, é quase a única coisa que há nelas. Confesso que não entendo por que Matilde fazia questão de guardar uma cópia carbono de cada carta que escrevia. A imagem da autora que esses documentos revelam não é nem um pouco lisonjeira. Fica bem claro quanto a Matilde se ressentia dos elogios feitos a outros poetas, principalmente poetisas. Ela chega a brigar com Mário de Andrade por conta de um elogio que ele faz a Henriqueta Lisboa. Matilde Fortes pode ter sido uma grande poeta, mas era uma boa bisca, Deus me livre. Já seu Gastão não para de subir no meu conceito. Hoje me apareceu um pouco mais caído que ontem, e quase não comeu nada, mal tocou na taça de vinho do almoço. Mas fez questão de conversar comigo e de responder com toda a paciência a tudo que eu lhe perguntava. Fiz um breve resumo da tese da Leandra e perguntei o que ele achava. Ele ficou por alguns instantes calado. Depois abriu um sorriso largo e sacudiu a cabeça de leve. É este o mérito da grande poesia, me disse à guisa de resposta. Permite uma infinidade de leituras. O senhor acha a leitura da Leandra descabida, não é? Ele repetiu o gesto de sacudir a cabeça. O que eu acho não tem nenhuma importância. Não tem porquê, discordei. Afinal, o senhor foi o melhor leitor de Matilde Fortes, não foi? Seu Gastão continuou sorrindo, de olhar um pouco perdido. Comecei a achar que ele estivesse um pouco desconectado da conversa. Depois de algum tempo, se virou para mim e disse: há coisas mais importantes que a literatura. É o que eu sempre achei. E Matilde era da mesma opinião que o senhor? Pergunta idiota, pensei na mesma hora. Seu Gastão franziu a testa. A literatura era tudo para ela. Tudo. Calou-se. Parecia ter perdido o interesse pela conversa. Quando eu lhe disse que precisava retomar o trabalho, ele não respondeu, apenas acenou de leve com a cabeça. Saí da sala irritadíssima comigo. A sofreguidão de Matilde por prêmios e elogios era pública e notória. Por que diabo fui perguntar aquilo? Para me penitenciar, passei o resto da tarde cotejando vários textos da poesia reunida, com as primeiras edições e os originais datilografados, corrigindo vírgulas, como uma equipe de Ercila deixou passar erros de pontuação e verificando as separações das estrofes. O crítico da Folha tinha toda a razão. Há vários casos em que 2 ou 3 estrofes foram impressas juntas,
E às vezes as edições mais antigas estavam corretas. A Ercila que errou. Abri um arquivo só para anotar esse tipo de erro, e já estou na 4ª página, em espaço simples. Quando deu 5 horas, fechei o computador. Sim, antes tirei backup Clemensal, satisfeita com o andamento do meu trabalho. Está indo bem mais rápido do que eu previa. Na sala, seu Gastão estava sentado numa poltrona. Achei que estivesse cochilando e fui saindo de fininho. Desculpe eu não poder levá-la até o portão hoje, disse ele com voz um tanto débil. Não estou num dos meus melhores dias. Constrangida, virei-me e voltei para me despedir dele. Desculpe, pensei que o senhor estivesse dormindo. Não, eu raramente durmo de dia. Estava era pensando na conversa do almoço. Creio que fiquei vermelha. Com relação a isso, eu queria lhe pedir desculpas. Ele sorriu e abriu um pouco mais o olho direito. O esquerdo continuava coberto pela pálpebra pesada e enrugada. Pedi desculpas? Por quê? Fiquei sem saber o que dizer. De repente, saiu uma explosão impensada. Não quero que o senhor fique pensando que estou querendo entrar na sua intimidade, descobrir coisas sobre a sua vida com sua mulher. Vi que ele continuava sorrindo e continuei. Meu trabalho não tem nada a ver com o da Leandra. Só estou interessado em fixar o texto dos poemas, mais nada. Ele tentou endireitar a cabeça no encosto da poltrona. E a senhorita não crê que a fixação do texto dos sonetos negros tem implicações extraliterárias? Pela 2ª vez, desde a nossa primeira conversa, julguei perceber um toque de ironia na voz e na expressão dele. Fiquei desconcertada. Estaria ele me acusando de desonestidade? Era uma acusação injusta. Eu não tinha nada que ter mencionado a tese da Leandra. Pode ser, mas não para mim, respondi um pouco seca. A única coisa que me interessa é a poesia de Matilde Fortes. A vida pessoal dela não me diz respeito. Imediatamente me arrependi de ter falado naquele tom, mas não havia como voltar atrás. Seu Gastão aparentemente não estava ofendido. Estava de novo com um olhar um tanto perdido como no almoço. Nem sempre é fácil separar uma coisa da outra. Fez uma pausa longa e disse alguma coisa, como se falasse sozinho, tão baixo que não entendi direito. Aproximei-me um pouco mais. A cabeça estava muito caída para o lado e ele se virou para mim. Como assim? Perguntei. Mas ele não disse mais nada. Limitou-se a sacudir a cabeça de leve. Depois de alguns instantes de silêncio, comecei a achar que a melhor coisa a fazer era ir embora. Aprumei o corpo e dei 2 passos para trás. Até amanhã, seu Gastão, disse, virando-me para ele quando cheguei à porta. Ele não respondeu, mas me fez um aceno vago com a mão direita. Tive de abrir o guarda-chuva, pois estava começando a chuviscar de novo. Enquanto segui em direção à loja de informática, contornando as poças de lama, eu me recriminava por ter dito as coisas erradas na hora errada. Por outro lado, a cabeça do velho parecia não estar funcionando muito bem naquele dia. Talvez ele não tivesse entendido direito o ocorrido e nem se lembrasse da nossa conversa amanhã. E, afinal de contas, não havia acontecido nada de tão terrível. Na loja, fui atendida por uma menina de uns 18 anos. Ela estava com uma dessas blusas que deixam o ombro de fora, que todo mundo usou lá no Rio no verão passado. Só que aqui faz muito mais frio do que no verão carioca. Clemensal não estava. Tinha ido à Vargem dos Índios dar uma olhada na rede de computadores de uma firma de lá. Vargem dos Índios fica a 40 minutos de carro de São Dimas, quando a estrada está boa. É a estrada de terra. Perguntei se ele tinha deixado algum recado para mim a respeito do meu laptop, mas a menina não estava sabendo de nada. Bom, amanhã é sábado. Só vou poder voltar à loja na segunda. Por outro lado, não tenho muito do que me queixar. O computador emprestado está quebrando galho. Aproveitei para olhar minha correspondência eletrônica, pela 2ª vez hoje. Nada da Ercila. Muito spam, anúncios de sites pornográficos, uma mensagem que garante que o Bill Gates vai me dar $1.000 se eu enviar uma cópia dela para 10 pessoas. Algumas mensagens de amigos que copiei no disquete para ler com calma no hotel. Cheguei, jantei, tomei banho e fiz essas anotações. Vou ler e responder e-mails e depois pegar na tese até dar sono. 18 de julho. Vamos ao resumo do dia. Enquanto eu tomava o café da manhã,
Me dei conta de que não havia combinado com seu Gastão se sábado seria dia de trabalho ou de descanso. Na dúvida, resolvi telefonar para lá. Atendeu Dona Aspásia. Disse que o Dr. Gastão estava à minha espera. No caminho, vi que a loja de informática estava aberta. A mocinha me disse que nos sábados eles fechavam ao meio-dia. Aproveitei para despachar e baixar umas mensagens. Havia algumas curtas e sem importância que li por alto, e duas mais longas, uma da Ercila e outra do Sérgio. Bem, não deve ter sido difícil ele conseguir meu endereço novo. De repente, foi a própria Ercila quem deu. Copiei as duas para o disquete e deixei para ler no hotel, porque já eram quase 10 horas. Impressionante minha mania de pontualidade. Como se seu Gastão fosse se incomodar se eu chegasse às 10h15. Antes de sair, pedi notícias do meu laptop, mas a menina disse que o Clemensal ainda não tinha voltado de Vargem dos Índios. Ela pronuncia o R mole de Vargem como se tivesse todo o tempo do mundo para prolongar as consoantes o quanto quisesse. E tem. Fui recebida por Dona Aspásia. O Dr. Gastão não estava muito bem e por isso ainda não havia se levantado, mas almoçaria comigo como sempre, ela me disse. Achei-a um pouco mais sisuda do que de hábito. Ocorreu-me que seu Gastão pode morrer de uma hora para outra. Afinal, ele tem mais de 90 anos. Para onde irá o acervo de Matilde? Sei que o Nuelf é um forte candidato, mas dizem que a Secretaria de Cultura de Minas não quer que o material vá para o Rio e nem para São Paulo. Parece que a Unicamp também está interessada. Seja como for, aqui é que não vai ficar. E assim São Dimas perderá seu único atrativo turístico. Quer dizer, além da igreja. Confesso que me envergonhei desses pensamentos. Afinal, seu Gastão ainda está vivo. E voltei ao cotejo dos textos. Mas estava dispersiva. Abri o arquivo da tese, fiquei relendo o que já havia escrito sobre os sonetos negros, deslocando vírgulas de um lado para o outro. Depois de algum tempo, comecei a olhar para o retrato de Matilde, para aquele vestido longo, azul prateado, elegantérrimo. Seria o mesmo da foto com José Lins do Rego? Comecei a pensar que jamais teria um vestido como aquele, e que, se tivesse, dificilmente encontraria oportunidade de usá-lo. Quando me dei conta, estava pensando no vestido que usei na primeira e última vez que fui a uma festa chique com o Sérgio. Fiz alguns cotejos, mas acabei saindo do gabinete antes do meio-dia. Não estava conseguindo me concentrar, mesmo. Fui fumar um cigarro no jardim, aproveitando o tempo bom. Estava até fazendo sol, um sol pálido de inverno. Abaixei-me para examinar a estatueta que havia no meio de uma fonte seca num canto do jardim. E nesse momento, ouvi um ruído atrás de mim. Era seu Gastão que chegava, numa cadeira de rodas, empurrada por Dona Aspásia. Tentei disfarçar uma reação de espanto. Era a primeira vez que o via na cadeira de rodas. Não se assuste, ele foi dizendo com voz um pouco trêmula. É que hoje estou um pouco fraco das pernas. E Dona Aspásia insistiu, indicando a cadeira com um gesto vago. E quando Dona Aspásia insiste... Sorriu. Dona Aspásia sorriu também, o que me surpreendeu. A única expressão que eu já vira no rosto dela era uma seriedade impenetrável de cariátide. Seus dentes tinham uma brancura espantosa. Vim pegar um pouco de sol. Parece que esse tempo vai firmar, não é? Ele prosseguiu. Fez um gesto quase imperceptível e Dona Aspásia nos deixou a sós no jardim. Parece que sim, respondi, olhando para a mão esquerda do velho, que repousava sobre a perna, tremendo de modo espasmódico. Olhei-o nos olhos. A pálpebra esquerda agora cobria o olho quase por completo. E como vai indo o seu trabalho? Perguntou. Muito bem. Pensei em alguma coisa para dizer. Já consegui fazer mais de 100 correções textuais. Fiz uma pausa e o amor à verdade me impeliu a acrescentar. A maioria coisas pequenas, vírgulas, artigos, preposições. Estaria eu imaginando coisas ou o velho me encarava com um olhar francamente irônico? E estrofações, principalmente nos poemas em verso livre. A edição da Ercila está com várias divisões de estrofe erradas. Só no epitalâmio, a sua tese é sobre isso? Correções textuais? Não, eu não estava imaginando coisas. É só isso que a senhorita vê quando lê um poema de Matilde Fortes? Um texto a ser corrigido? Fiquei atônita. Até aquele momento,
Seu Gastão sempre havia me tratado com uma cortesia que ora me constrangia, ora me fascinava, por me parecer remanescente de outra época, da qual não restaria quase nada depois da morte dele, um evento que, sem dúvida, não estava muito distante. No entanto, agora ele se dirigira a mim em um tom quase agressivo. Não, respondi, francamente na defensiva. Não é isso que vejo na poesia dela. E a minha tese também não. Quer dizer, não é isso, não é sobre isso que ela é. Respirei fundo. Essa pesquisa que estou fazendo é uma espécie de trabalho braçal do mundo acadêmico. O senhor entende? Um favor que estou prestando a Ercila e ao Nuelf, o núcleo de estudos sobre literatura feminina. Quer dizer, não exatamente um favor. O Nuelf me deu uma bolsa. Um trabalho que me dá a oportunidade de trabalhar com os originais de Matilde, o que naturalmente é bom para a minha tese. A qual é sobre o quê? Percebi que a mão dele tremia menos. É sobre os sonetos, respondi, imediatamente me sentindo mais calma enquanto resumia minha proposta, meio que ligando o piloto automático. Em menos de 5 minutos, expus minha hipótese de trabalho, alinhavei argumentos, levantei possíveis contra-argumentos e os respondi. Era uma versão reduzida da minha defesa de projeto. Quando terminei, ele ficou pensando por alguns instantes. Depois voltou a me encarar. A senhorita teria esse tratamento formal uma intenção irônica ou seria apenas sua maneira normal de falar? Diz que os sonetos negros seriam uma ficção, com um enredo apenas sugerido, como os sonetos de Shakespeare. Mas essa comparação me parece problemática. Afinal, ninguém pode saber se os sonetos de Shakespeare são ou não autobiográficos, já que pouco se sabe sobre a vida dele. Não é bem esse o sentido da minha comparação, retruquei. Eu queria dizer que os sonetos de Matilde, tal como os de Shakespeare, apresentam personagens e esboçam um enredo, mas não deixam nada muito claro. Há toda uma aura de indefinição e mistério. É isso que as duas obras têm em comum. Mas a senhorita propõe uma leitura ficcional dos sonetos. Não nego a possibilidade deles serem autobiográficos, interrompi, um pouco impaciente. Não era a primeira vez que me vi obrigada a esclarecer esse ponto. Só acho que a questão não é relevante para uma leitura dos sonetos. Pelo menos a minha leitura. Fiz uma pausa e não pude conter o impulso de acrescentar. É claro que para outras pessoas essa questão é relevante. Para o senhor, por exemplo. Não pude conter o arremate. Se bem que, para o senhor, é claro, não há mistério algum. Ao ouvir essas palavras, seu Gastão sorriu, o que teve o efeito de me descontrair. Aproximei-me um pouco da cadeira de rodas. Ele me olhou nos olhos e em seguida assumiu uma expressão mais severa. A senhorita não imagina como essas conversas são importantes para mim, a esta altura da minha vida. Creio que enrubesci um pouco. Ora, o senhor já deve ter tido conversas assim com muita gente. Mas nunca antes estive nesta altura da vida. Ele estava bem sério, o tremor da mão aumentara e os olhos pareciam marejados de lágrimas. Mas talvez fosse apenas um efeito da velhice extrema, em que eu não havia reparado antes. Nossos rostos nunca ficavam tão próximos um do outro durante o almoço, e além disso, na copa não era tão claro quanto no jardim, e sobretudo agora que havia saído o sol. Meu primeiro dia de sol de verdade desde que chegara a São Dimas. Ele sacudiu a cabeça de leve. A senhorita certamente imagina que com mais de 90 anos de idade, nada de novo pode acontecer, não é? Ao ver que eu esboçava uma resposta negativa, ele me deteve. Não diga que não, só para me lisonjear. Também eu pensava assim. Fez uma pausa e prosseguiu. Há sentimentos que passam muito tempo aparentemente extintos, mas que de repente voltam à tona. Neste momento, Dona Aspásia apareceu, dizendo que o almoço estava servido. Ofereci-me para empurrar a cadeira até a copa, mas ela ignorou minha oferta sem mudar de expressão e assumiu seu posto. Quase não falamos durante a refeição. Eu esperava que o velho retomasse sua fala no ponto em que fora interrompida, pois na verdade não estava muito claro para mim o que ele queria dizer, mas ele parecia ensimesmado. Comeu ainda menos que na véspera, não tocou no copo de vinho. Expliquei-lhe que amanhã, domingo, eu não trabalharia. Convidou-me para almoçar com ele assim mesmo e recusei a oferta. Não quero que o senhor enjoe da minha cara, comentei. Seu Gastão riu bastante, sacudindo a cabeça, mas não repetiu o convite.
Apenas me recomendou a feira da Praça de São Dimas, onde eu encontraria bons produtos artesanais e principalmente alimentícios, doces, queijos, cachaças finíssimas. Resolvi comprar uma cachaça para Ercila, pessoa difícil de presentear, mas chegada a uma bebida. Na parte da tarde, mergulhei na correspondência de Matilde. Resolvi me concentrar em meados dos anos 30, a provável época de composição dos sonetos. Não achei nada de particularmente relevante. Depois, resolvi ler as cartas da adolescência. Aos 18 anos, Matilde Fortes já tirava cópias das cartas que escrevia, guardando-as para a posteridade. Fascinou-me uma em particular, aparentemente dirigida a uma amiga da mesma idade que ela, em que Matilde traça todo um programa para a sua vida. Publicar um livro de poemas aos 22 anos? Por que exatamente 22, meu Deus? Conquistar prêmios, tornar-se a primeira mulher a ser eleita para a ABL. Esta última meta me chamou a atenção, pelo que continha de ambição desenfreada e ingenuidade adolescente. Então ela já pensava nisso tão cedo? Encontrei uma carta dos anos 50 para Manuel Bandeira, particularmente mal-humorada. Matilde Fortes deve ser a única figura importante das letras nacionais que conseguiu brigar com Manuel Bandeira. Certamente um feito tão admirável quanto teria sido tornar-se a primeira mulher a entrar para a ABL naquela década. Na saída, tentei me despedir de seu Gastão, mas Dona Aspásia me disse que ele estava dormindo. Lembrei que o velho comentara uma vez que jamais dormia de dia. Não sei se Dona Aspásia estava apenas protegendo o patrão, ou se agora, naquela altura inédita de sua vida, ele estava tão debilitado que sentia a necessidade de um cochilo à tarde. No hotel, li as mensagens do dia. A do Sérgio, sem nada de novo. As mesmas queixas de sempre, as mesmas justificativas que rapidamente se transformam em acusações, culminando com um eterno pedido para que eu telefone, para combinarmos um encontro quando eu voltar. A da Ercila era mais interessante. Depois de uma defesa apaixonada da Leandre de sua leitura clitoricêntrica, me fazia uma proposta. Aliás, por falar em Leandra, ela está organizando uma antologia de poesia lésbica chamada Subversões, de Safo de Lesbos a Elizabeth Bishop. A antologia é bilíngue e ela quer saber se você estaria interessado em fazer o cotejo dos textos em língua estrangeira. Tem grego, latim e alemão, entre outros. O trabalho vai ser bem pago. Vai ter financiamento do Nuelf. Seria para você começar logo que terminar a pesquisa com a Matilde, porque a coisa já está bem avançada. Pense e me diga o que você acha, está bem? O que seria de mim sem a Ercila, sempre me arranjando bicos que pagam bem e me desviam do trabalho na tese. 19 de julho. Acabei de almoçar um frango ensopado lamentável no restaurante do hotel. Não vejo a hora de recomeçar a rotina dos almoços com seu Gastão. Passei a manhã na tal feirinha da praça e resolvi tirar a tarde para trabalhar na tese. O artesanato são-dimense é mais ou menos o que eu esperava. Pequenas imagens do padroeiro da cidade, devidamente crucificado, panos de prato bordados com Hello Kitty, Snoopy e outras entidades mitológicas, sandálias e bolsas de couro, etc. Há uma barraca especializada em placas ornamentais de madeira. Em meio a adágios filosóficos do tipo "é aqui que nós vive", encontrei para meu espanto. Ouve esta voz, estranho, tão contida, que não te pede o que não podes dar. Embaixo, em letras menores, Matilde Fortes, a poetisa de São Dimas. Meu sangue de revisora ferveu ao se deparar com aquele Z em poetisa, mas devo confessar que a surpresa foi agradável. Não foi fácil conter o impulso de comprar a placa. Medonha, aliás. Guardei meus ímpetos consumistas para a seção de comes e bebes. Goiabada, cascão, queijo, mel e cachaça. É pouco provável que eu ainda esteja aqui no domingo que vem. Por isso, resolvi aproveitar. Na barraca da cachaça encontrei o Clemensal. Levei alguns instantes para reconhecê-lo. Estava com um desses ridículos chapéus de cowboy que os fazendeiros mais abastados da região agora gostam de ostentar, crentes de que estão em Dallas. Assim que me viu, veio me dizer que meu computador está consertado. Combinei de pegá-lo na segunda de manhã, a caminho da casa do seu Gastão. Ele me ajudou a escolher a cachaça, me garantindo que a melhor de todas é justamente a que tem o nome menos interessante, a Pinga da Boa. Se não fosse ele, eu certamente teria escolhido a Deixa Disso ou a Refúgio dos Bruzundangas.
Elogiei a qualidade dos doces e queijos e a feira em geral. Clemensal disse que muito melhor que a feira é a festa do padroeiro em março. Vêm ladrões de toda a região em romaria para prestar homenagem ao santo, mas se comportam de maneira irrepreensível durante a festa. Durante 3 dias, a taxa de roubo cai para 0, ainda que por vezes ocorra uma ou outra briga entre romeiros alcoolizados. A polícia faz vistas grossas a esse verdadeiro Congresso Nacional do Crime para não se indispor com a igreja. Coisas do Brasil. Em seguida, Clemensal quis saber como estava a minha pesquisa sobre Matilde Fortes. É claro que ele já estava sabendo. Todo mundo em São Dimas sabe da vida de todo mundo. E me perguntou se eu estaria interessado num software para acadêmicos, com recursos especiais de formatação, de notas de rodapé e bibliografia, totalmente compatível com o Word. Consegui me desvencilhar dele, educadamente, creio eu, antes que ele, madrugada de segunda. Tanta coisa aconteceu nas últimas 12 horas que nem sei por onde começar. Melhor começar pelo começo. Eu estava redigindo a anotação anterior por volta de 2 da tarde de ontem quando o telefone tocou. Era a dona Aspásia dizendo que seu Gastão havia passado mal e estava hospitalizado e que havia deixado com a cozinheira um pacote para ser entregue a mim. Sem terminar a frase que estava digitando, me vesti correndo e fui à casa de seu Gastão. A cozinheira me fez esperar 1 minuto na sala de visitas e me trouxe um envelope grosso de papel pardo, muito velho. Seu Gastão, antes da chegada da ambulância, lhe pedira que pegasse aquele envelope no armário do quarto dele e o entregasse a mim. Perguntei à cozinheira se eu podia visitá-lo no hospital. Ela respondeu que não sabia se as visitas eram permitidas, mas me explicou como chegar lá. No caminho do hospital, uma caminhada de 4 ou 5 quarteirões, eu ardia de curiosidade, mas como o envelope estava lacrado e com o céu ficando de novo encoberto, resolvi apertar o passo e deixar para abri-lo depois. Era bem provável que eu passasse algum tempo sentado numa sala de espera. Tempo não haveria de me faltar. O hospital é um prédio pequeno, mas surpreendentemente moderno e bem equipado. Identifiquei-me e fui informada que o Dr. Gastão estava fazendo exames no momento, mas que sua condição era estável e mais tarde ele provavelmente poderia receber visitas. Agradeci, mas antes de voltar para o hotel, não resisti e ali mesmo na recepção, sentei-me numa cadeira e abri o envelope. Um forte cheiro de ácaros me fez esticar bem os braços para afastar o envelope do rosto tanto quanto possível. Retirei um maço de 60 ou 70 folhas datilografadas. A primeira página ostentava o título: Os Sonetos Negros. Meu coração disparou. Passei para a segunda. Houve esta voz estranha, tão contida. Quando ia virar a página, voltei atrás. Teria eu lido errado? Não, a palavra era mesmo estranha, no feminino. Mas o A estava riscado a lápis e um pequeno O fora traçado ao lado. Detive-me no verso inicial, curiosa. A forma feminina gerava uma ambiguidade interessante. De repente me deu um estalo. Fui direto para o verso inicial do soneto 55 e li: Se te disser que não te quero, amada... Mais uma vez, uma pequena emenda a lápis transformava o A final em O. Pulei para o 5º verso do 97 e lá estava: Minha adversária... Um traço a lápis cortava a primeira palavra do verso e o A final da segunda. No espaço acima, a palavra meu e um O. Não havia dúvida. Em sua forma original, os sonetos negros haviam sido dedicados a uma mulher. Enquanto voltava para o hotel, tentei organizar minhas ideias. Algumas coisas agora estavam mais claras, outras não. Ao que parecia, a poeta não abria mão de algo para aceitar o amado, e sim abria a mão da amada, a adversária, a estranha, em troca de... Gastão Fortes? Continuava a me repugnar uma leitura estritamente autobiográfica de uma obra literária tão estupenda, mas pelo menos, por ora, isso seria inevitável. Também estava explicado o misterioso desaparecimento dos originais. Só agora, às portas da morte, seu Gastão se sentia à vontade para revelar o passado lésbico de Matilde. Lésbico, safo, sáfico. Ocorreu-me, então, que nada menos que 89,4% dos 1.680 versos da obra eram sáficos perfeitos. Uma pista em que ninguém havia reparado até então. E Bilites? Tinha uma vaga ideia de que o poema de Pierre Louis, não sei das quantas, tinha a ver com lesbianismo.
Eu precisava urgentemente consultar o Google. Precisava urgentemente falar com a Ercila, mesmo sabendo que, de algum modo, eu estaria dando razão às leandras deste mundo. Depois comecei a pensar em Gastão Fortes. A simpatia que o velho me inspirava me sugeria toda uma série de justificativas e atenuantes. Não havia dúvida de que ele amara Matilde, e tudo indicava que seu amor fora retribuído. Dedicara-se por completo à mulher, colocara-se a serviço do talento dela, tornando-se seu datilógrafo, revisor, o eterno promotor de sua glória literária. Mesmo assim, eu não conseguia perdoar-lhe aquela violência, a adulteração de uma obra literária extraordinária para proteger-se de um escândalo. Mas talvez o motivo não fosse esse, e sim o ciúme. E como eu podia afirmar que fora uma imposição dele? Talvez a própria Matilde tivesse querido se proteger. Como poderia uma mulher tão ávida de reconhecimento oficial como Matilde Fortes publicar um ciclo de sonetos de conteúdo francamente homossexual no Brasil dos anos 30 ou 40? Seria exigir demais, mesmo de uma mulher forte como Matilde Fortes. E também seria pedir demais de seu Gastão Fortes. Sem dúvida, teria havido boatos na época. Casar-se com ela fora uma atitude, de certo modo, corajosa. Percebi que estava muito mais que disposta a perdoá-lo por ter feito o que fez. Ainda mais quando lembrei que naquele exato momento ele estava no hospital, talvez nas últimas. Chegando ao hotel, fui direto à cabine telefônica do saguão para falar com a Ercila. Liguei para a casa dela, ninguém atendeu. Era perfeitamente possível que a Ercila, numa tarde de domingo, estivesse na sua sala no departamento de letras, sentada diante do computador, coitada. Pensei em ligar para a universidade, porém lembrei que o telefone ficaria tocando na secretária vazia e ninguém viria atendê-lo. Só havia uma maneira de me comunicar com Ercila, por e-mail. Subi até o quarto para alargar os originais dos sonetos e pedi sinal para uma ligação local. Telefonei para Clemensal, ninguém atendeu. Resolvi que o melhor a fazer era passar a tarde lendo cuidadosamente os originais, redigir uma mensagem detalhada para Ercila e deixar para me comunicar com ela na manhã de segunda. Mas não consegui passar do 5º soneto. Cada verso lido me despertava um turbilhão de ideias, apontava para incontáveis releituras. Era como se eu estivesse lendo Matilde Fortes pela primeira vez. Expressões que antes me pareciam convencionais tornavam-se ousadas, agora que eu sabia que era uma mulher se dirigindo a outra. Me lembrei de que apenas 2 dias antes escrevera para Ercila. Acho pouco provável que alguma descoberta venha a influir na tese que defendo. What a difference a day makes, como canta Dinah Washington. Voltei ao telefone, liguei para o Clemensal, ninguém atendeu. Tentei voltar à leitura, não consegui. Eu estava excitada demais para ficar sozinha com minha descoberta naquele quarto de hotel. Peguei a bolsa e saí. A feira, segundo me havia informado, ia até às 6 da tarde. Talvez Clemensal ainda estivesse por lá. Percorri todas as barracas e nenhum dos chapéus de cowboy presentes, e não eram poucos, pertencia a ele. Quando já havia desistido e voltava para o hotel, passei por um bar e vi Clemensal, numa mesa com 2 outros rapazes. Sem parar para pensar, entrei no bar, fui direto até ele e perguntei se não seria possível ele abrir a loja para mim, pois eu precisava mandar um e-mail urgente. Ele, na mesma hora, disse que sim, levantou-se e pediu aos amigos que o esperassem. Percebi que estavam bebendo cerveja e cachaça. Talvez ele estivesse bêbado. Eu poderia muito bem esperar até amanhã ou tentar ligar para a casa de Ercila à noite. Agora teria de aguentar um bêbado chato, talvez inconveniente. Mas seria impossível voltar atrás. Saí do bar com Clemensal e antes que ele dissesse alguma coisa, fui puxando assunto, falando sobre a doença de seu Gastão. Ele já sabia, claro, e sabia também um monte de coisas que eu não imaginava. Por exemplo, que foi graças a uma doação do seu Gastão que o hospital foi reformado e modernizado há alguns anos, sendo agora considerado o melhor da região, melhor até que o de Vargem dos Índios. Disse também que seu Gastão é um dos grandes benfeitores da cidade, principalmente depois da morte de Matilde. O pandurismo dela era notório. Não tendo filhos nem parentes próximos, o velho dedicou boa parte do dinheiro provindo das vendas dos livros a melhoramentos na cidade natal da falecida esposa, de onde jamais quis se mudar. Ele é de Niterói. Nem é preciso dizer que todos em São Dimas adoram o Dr. Gastão, enquanto Matilde é mais admirada do que propriamente amada. Nos mais de 20 anos que viveu após sua volta à terra natal, quase não saía de casa, nem mesmo para ir às sessões da Academia São Dimense de Letras. Quando sua presença era importante por algum motivo,
realizava-se uma sessão especial da academia na casa dela. Clemençal destrancou a loja e entrou. Esperei do lado de fora até que ele acendesse as luzes. Logo em seguida ligou um computador para mim e perguntou se eu não queria alguma coisa, um copo d'água, talvez. Respondi que não, nada, obrigada. Só queria mandar uma mensagem, coisa rápida, 10 minutos no máximo. Havia 2 ou 3 mensagens para mim. Abri uma mensagem nova e, em poucas palavras, expliquei a Ercila o que havia acontecido. Deixei claro que ainda não havia lido os originais com cuidado, o que pretendia fazer hoje à noite, mas que já dava para concluir, sem sombra de dúvida, que os poemas eram dedicados a uma mulher, que as desinências masculinas tinham sido acrescentadas a lápis por Gastão Fortes. Era a mesma letra das emendas de todos os outros originais datilografados. Prometi escrever-lhe mais detalhadamente no dia seguinte. Enviei a mensagem e salvei as que haviam chegado no disquete. Já ia me levantando quando me lembrei de Bilites. Achei mais de 30.000 ocorrências. Fui direto na primeira página em português que vi. Para não perder tempo, selecionei tudo, copiei e salvei no disquete. Levantei-me, disse a Clemençal que havia terminado e perguntei-lhe quanto era. Como eu já esperava, ele insistiu que não era nada e mais uma vez me falou no tal software para trabalhos acadêmicos. Perguntou se eu não queria dar uma olhada, mas argumentei que precisava ir ao hospital ver o Dr. Gastão. Ele se ofereceu para me mostrar o caminho, mas retruquei que não era preciso. Eu já tinha ido lá, sabia voltar. Mais uma vez agradeci o grande favor e, sem maiores dificuldades, consegui escapulir. Chegando ao hospital, fui imediatamente levada para o quarto de seu Gastão. Ele já perguntou pela senhora 2 vezes, disse a enfermeira, olhando-me com uma admiração indisfarçável. O velho estava semi-recostado na cama. Tinha um tubo de soro enfiado na mão direita. O rosto estava um pouco mais pálido do que o normal, mas não muito. Ao seu lado, como eu imaginava, Dona Aspásia montava a guarda. Ao me ver, ele fez sinal para que eu me sentasse na cadeira junto à cabeceira, do lado oposto ao da governanta. A Cleide lhe entregou o envelope? Perguntou com um fio de voz. Entregou, respondi, sentando-me. Confessei. Ainda não tive tempo de ler direito, só dei uma folheada. Mas já vi o bastante para ficar muito surpresa. O senhor está bem? Ele riu baixinho. Muito bem. Estou me sentindo muito bem. Fez uma pausa e disse. A senhorita certamente entenderá por quê. Sorri para ele. É claro. Fiquei algum tempo sem saber o que dizer. O melhor que encontrei foi. O senhor a amava muito. Ele sorriu. Muito. Ficou calado por alguns momentos, depois pigarreou. A senhorita naturalmente pode continuar sua pesquisa, aconteça o que acontecer. Só lhe peço uma coisa, que não divulgue sua descoberta enquanto eu estiver vivo. Tive que conter uma exclamação. Por que diabos não esperei até amanhã? Claro, concordei. Tenho certeza de que a senhorita não terá de esperar muito, tossiu. Pelo contrário, garanto que daqui a poucos dias vou estar almoçando com o senhor outra vez. Fiz questão de dizer, embora sem muita convicção. Ele riu ou tentou rir? Não. A próxima refeição de que eu participar há de ser na condição de prato principal e a senhorita não será convidada. Não me contradiga, sei o que estou dizendo. 92 anos é bastante, é mais do que bastante. E eu não poderia morrer em melhores circunstâncias, com Dona Aspásia cuidando-me do corpo, e a senhorita... Um pequeno acesso de tosse interrompeu-o. Se o senhor estiver cansado de falar, por favor, não fale. Ele fez que não com a cabeça. Ficou calado por um minuto, depois se virou para mim. Não, estou bem. Só queria verificar de que a senhorita me compreende e me perdoa a desonestidade. O senhor agiu como tinha que agir, tranquilizei-o. Ele me dirigiu um olhar um tanto perplexo. Mas eu não precisava lhe entregar aquele envelope, disse ele. Podia ter queimado tudo. Não, eu quis dizer, antes, tentei explicar, na época da publicação. O senhor não poderia ter agido de outro modo. Hoje os tempos são outros, mas naquele tempo as pessoas não iam compreender. Seu Gastão me olhava atentamente. Eu queria falar mais, mas a presença de Dona Aspásia me inibia. Seja como for, concluí, tenho certeza de que o senhor foi movido pelo amor. Ao ouvir isso, ele sorriu. E agora, tantos anos depois,
um outro sentimento menos nobre. Não concluiu a frase, tossiu mais uma vez. Não acho que o amor à verdade seja um sentimento menos nobre. Amor à verdade? Ele sacudiu a cabeça de leve. A senhorita me lisonjeia. A esta altura da minha vida, cada palavra é preciosa. Não podemos nos dar ao luxo de trocar lisonjas. Fez uma pausa e suspirou, mas talvez estivesse apenas recuperando o fôlego. Seria fácil e muito cômodo eu concordar com a senhora, mas já que resolvi revelar a verdade depois de tanto tempo, não faria sentido arrematar essa revelação com uma mentira. Parou. Estava um pouco ofegante. Mentira? O senhor é muito severo consigo mesmo, argumentei. Sempre fui, por isso me permiti. Quis prosseguir, mas um acesso de tosse ainda mais forte o interrompeu, e quando levantei a vista, percebi que Dona Aspásia me dirigia um olhar cujo sentido era bem claro. Vou deixar o senhor descansar um pouco, disse-me levantando. Amanhã venho visitá-lo outra vez. Saí do quarto e do hospital, um pouco confusa e bastante culpada. Um sentimento menos nobre? Talvez, depois de tantos anos de dedicação a uma pessoa egocêntrica e autocentrada, décadas depois da morte dela e perto de sua própria morte, ele tivesse finalmente sentido necessidade de extravasar um pouco do que tivera de engolir em silêncio por tanto tempo. Aquela revelação do passado lésbico de Matilde podia muito bem ser uma espécie de acerto de contas. Só que era para ser póstumo. Ele certamente não imaginava que eu anunciaria seu segredo na internet na mesma hora. Pensei em voltar a procurar Clemensal e mandar um outro e-mail para Ercila pedindo-lhe que não contasse nada a ninguém, mas bastou um instante de reflexão para me fazer desistir da ideia. Quando cheguei ao hotel, havia um recado para mim, da Ercila, pedindo que eu telefonasse para o departamento de letras com urgência. Fui direto para a cabine. O telefone tocou uma única vez e ela atendeu. Estava excitadíssima. Foi logo dizendo que havia telefonado para a Leandra, falando da minha descoberta. Ou seja, todo Nuelf, àquela altura, já estava sabendo de tudo, e através do Nuelf, o mundo inteiro. Percebi que não fazia mais sentido lhe pedir confidencialidade, mas mesmo assim reclamei. Você podia ter esperado um pouco, Ercila. Eu ainda nem tive tempo de ler os originais direito. Tive que ir ao hospital. Expliquei que seu Gastão estava internado e acabei confessando. Ele me pediu para não revelar nada enquanto ele estivesse vivo. Agora que você me diz isso? Eu mandei aquela mensagem antes de ir para o hospital. Não imaginei que você ia ser tão rápida no gatilho. Não pude conter um tom de censura. Mas, Tânia, você não está sendo razoável, ela se defendeu. Você me vem com uma descoberta dessas, um furo de reportagem, e depois quer que eu não diga nada, Leandra? Eu sei. Eu me precipitei. Mas você também se precipitou. Tânia, vamos conseguir mais verba para a tua pesquisa. Vamos conseguir umas estagiárias para te ajudar. O pessoal do Nuelf está interessadíssimo. A Leandra está pensando em incluir a Matilde na antologia. A antologia lésbica, sabe? Incluir os sonetos negros? Não todos, é claro, mas uns 10 ou 12, não sei. Os mais bandeirosos, não é? Já dei uma folheada e depois que a gente fica sabendo, tem uns que está na cara, não é? O 99, por exemplo. Mas é claro que você faria a seleção, você e a Leandra. Tânia, quando o velho morrer, quem é que herda os direitos da Matilde? Quem herda? Eu não fazia ideia. Imagino que a Dona Aspásia, arrisquei. Quem é a Dona Aspásia? Aquela senhora que toma conta dele. A preta velha? E a Ercila devia mesmo estar muito empolgada para falar assim, preocupada como era em ser politicamente correta. Ela mesma. Quer dizer, eu não sei, estou só chutando. Que eu saiba, ele não tem nenhum parente próximo, não é? Temos que descobrir. Fez uma pausa cheia de subentendidos, o principal dos quais era: você tem que descobrir. Ela me falou que a minha pesquisa pode continuar mesmo depois que ele morrer. Mas isso está escrito e registrado em cartório? Não, é claro que não. Então você... Ercila, por favor, interrompi. Me dá um tempo. Preciso ir para o meu quarto, sentar e ler o material que ele me deu. Por enquanto, só fiz conferir uns 10 versos em que aparece estranho, amado e adversário. Tudo no feminino.
Tudo no feminino. Mas é bom ler com calma, Ercila, porque... Mas não tá tudo no feminino? Então é claro que está se dirigindo a uma mulher. É ou não é? É, mas... Preciso subir para o quarto. Resolvi sacar o argumento irrespondível. Eu preciso ir ao banheiro. Estou quase me mijando dentro da cabine telefônica. Me escreve assim que você acabar de ler os originais, ela suplicou. Só quando abrir a loja de informática amanhã de manhã, expliquei. Até mais, Ercila. Desliguei e subi para o quarto. Tomei um banho longo e relaxante. Deitei-me para pensar um pouco. Pensei em pegar nos sonetos, mas preferi descansar até a hora do jantar, que logo começaria a ser servido. Havia alguma coisa me incomodando, alguma coisa que me fazia adiar o confronto com os originais. E não era apenas a consciência pesada por ter traído a confiança de seu Gastão, nem por ter sido impaciente com a Ercila, nem por ter obrigado o Clemensal a abrir a loja num domingo e não dar a menor atenção a ele, que provavelmente acha que ainda vai conseguir alguma coisa comigo, coitado. Sim, eu sentia pena de todos eles e também do Sérgio, que havia me mandado mais uma mensagem que eu ainda não lera e não leria tão cedo. Mas não era só isso. Alguma coisa naquela última conversa com seu Gastão não estava bem resolvida. Talvez ainda houvesse uma oportunidade de voltar a falar com ele. Eu esperava que sim. Nesse ínterim, o melhor a fazer era jantar e me preparar para uma longa noite de trabalho. Jantei rosbife com salada de batatas e pedi doce de leite com queijo Minas de sobremesa. Então resolvi quebrar minha velha tradição de não tomar café depois das 6 da tarde, já que a ideia era trabalhar até altas horas. Subi para o quarto e, quando dei por mim, estava adiando ainda mais um pouco a leitura dos sonetos. Resolvi primeiro dar uma olhada na minha correspondência. 2 mensagens irrelevantes e mais uma cartinha do Sérgio, dessa vez um pouco menos lamurienta, um pouco mais viril. Queria conversar comigo, eu podia escolher o dia e lugar, que ele escrevesse ou telefonasse, agora ou assim que voltasse para o Rio. Pensei em responder na mesma hora, para mandar amanhã, mas primeiro resolvi ler o que encontrar na internet sobre bilites. As Canções de Bilites, de Pierre Louis. Obra em versos de um intenso erotismo homossexual, supostamente de autoria de uma poetisa greco-fenícia, Bilites, que teria sido amante de Safo. Na verdade, Louis, que se apresenta como tradutor dos poemas e autor de uma erudita introdução, inventou a poetisa e sua obra. Trata-se de uma bem realizada fraude literária. Os poemas, segundo a crítica, têm algum valor. Alguns deles incorporam fragmentos de textos autênticos de Safo. A leitura desse texto só fez aumentar o meu desconforto. Comecei a suar, embora estivesse um pouco frio dentro do quarto. Ainda não me era possível formular em palavras a intuição que pouco a pouco se formara em mim, mas ela já era claro bastante para guiar minhas mãos para os originais dos Sonetos Negros, diretamente para o primeiro terceto do número 32. Claro bastante também para que eu não me surpreendesse ao encontrar, e se, indignado, volto contra ti, indignado, sim, no masculino. O A for acrescentado depois a lápis. Examinei mais 4 versos na primeira pessoa. Tudo no masculino, absorto, cego, apaixonado. E este, o decisivo. Eu não sou homem de dizer que amo, devidamente corrigido a lápis. Não poderia eu dizer que amo. Desta vez, obriguei-me a ler todos os sonetos, um por um, anotando cuidadosamente todas as correções a lápis. Não queria me precipitar de novo. Depois tentei dormir, mas estava excitada demais. Escrevi todo este relato, mas sinto que ainda não vou conseguir pegar no sono. Assim, já deixo redigida a mensagem que vou enviar amanhã de manhã. Cara Ercila, 1000 perdões pela confusão que aprontei. Só agora, 2 e tanto da madrugada, terminei de ler os originais dos sonetos. Não tenho a menor dúvida de que eles são de autoria de Gastão Fortes. Nos originais, tudo o que está na primeira pessoa é masculino, e o que está na segunda é feminino. Ele escreveu os poemas dirigidos a ela, e ao se dar conta que Matilde ansiava mais do que tudo pela glória literária, renunciou à sua própria carreira literária por amor a ela. É essa a chave do famoso tema da renúncia.
Está igualmente claro para mim que o resto da obra de Matilde foi também escrito por ele. Eu teria que examinar os poemas com cuidado, mas não é preciso pensar muito para achar exemplos que comprovam a hipótese. Releia, por exemplo, a terceira estrofe de Palavras Ocultas. Está tudo lá, para não falar na Villanella de Maio, de cabo a rabo. Todas as conversas que tive com o velho apontam para essa conclusão. Coisas que ele me disse, que na hora não entendi muito bem, agora fazem sentido. Foi por isso que Gastão Fortes me pediu para só divulgar o segredo depois de sua morte. Não queria desfrutar por um instante que fosse, em vida, da reputação que transferiu para a mulher. Uma bela história de amor, não é? E um belo abacaxi para os estudos matildianos, como diria Leandra. Eu teria muito mais para lhe dizer, mas estou exausta. Só mais uma coisa. Resolvi mudar o tema da minha tese. Vou estudar a obra de Gastão Fortes e a questão da atribuição dos poemas. Preciso de uma boa bibliografia sobre o tema fraudes literárias. Chatterton, Ocean, Bilitis. Quem você acha que pode me ajudar? Por favor, não comente esse assunto com ninguém. Ainda não. Diga ao pessoal do Nuelf apenas que elas vão ter que esperar um pouco. Um abraço. E agora preciso urgentemente dormir. 20 de julho. Estou escrevendo na rodoviária de São Dimas. O ônibus sai daqui a 20 minutos e, pelo que me disseram na loja, a nova bateria do meu laptop aguenta pelo menos 3 horas. Vou tentar recapitular o último dia da minha malsinada pesquisa sobre Matilde Fortes em São Dimas. Dormi mal, acordei tarde, desci correndo para não perder o café da manhã. Seu Olavo me informou que o Dr. Gastão faleceu esta noite. O enterro seria ao meio-dia. Voltei ao quarto, me vesti, peguei o laptop e saí do hotel. Na loja de informática, entreguei o computador emprestado e pedi o meu. A mocinha do balcão não quis aceitar nenhum pagamento, por mais que eu insistisse, dizendo que o Clemensal mandou não cobrar nada, e ainda deixou para mim o envelope contendo um CD-ROM e um bilhete. É o programa para trabalhos acadêmicos. Tirei uma cópia para a senhora. Não se esqueça de fazer backup dos seus artigos antes de devolver o computador na loja. Agradeci imensamente e pedi à moça que transferisse os arquivos do laptop emprestado para o meu. Enquanto esperava, mandei a mensagem para a Ercila e escrevi outra para o Sérgio, dizendo que assim que chegasse ao Rio, ligava e marcava um almoço com ele. Voltei ao hotel para deixar o laptop no quarto. Havia um recado para mim, ligar para Dona Ercila. Liguei. A Ercila estava excitadíssima. Começou logo dizendo que haviam ligado no Elf, que iam segurar a antologia para incluir poemas de Matilde Fortes. Não deixei que ela terminasse a frase. Perguntei se já tinha lido a mensagem que eu enviara minutos antes, e ela disse que não. Insisti que lesse. Disse que Gastão Fortes havia morrido, que eu estava indo para o cemitério e ligaria mais tarde. Ela queria porque queria me falar sobre o Nuelf e a escolha de alguns dos sonetos negros para a antologia, mas interrompi dizendo que não tinha tempo. Repeti que ela lesse meu e-mail e praticamente bati o telefone na cara dela. Depois, como sempre, me arrependi. Constatei que estava com os nervos à flor da pele. Saí do hotel, passei numa farmácia e comprei uma caixa de lenços de papel. Enquanto caminhava até o cemitério, tentei pôr em ordem meus sentimentos em relação a Gastão Fortes. O que ele fizera foi um gesto magnífico ou uma fraude imperdoável? Todos aqueles falsos toques femininos espalhados pelos poemas, para enganar as Leandras da vida, ao mesmo tempo as pistas sutis em sentido contrário. Me vi outra vez aos 18 anos, recém-chegada ao Rio, descobrindo os sonetos negros, rondando os sebos do centro, numa espécie de transe de deslumbramento, à procura de edições esgotadas, e me senti traída. Quando consegui me indignar a ponto de pensar seriamente em dar meia volta e não ir ao enterro, comecei a ver a coisa pelo ângulo oposto. Um poeta como ele, abrir mão da fama para fazer a felicidade da mulher. Meus olhos já estavam ardendo quando dei outra guinada. Mas que espécie de homem é capaz de se apaixonar por uma mulher como Matilde, aquela jararaca? Como é que ele pôde cultivar a farsa por tantos anos, primeiro com a cumplicidade dela, depois sozinho? Cheguei ao cemitério, cheia de indignação moral. Havia muita gente circulando pelo lugar, mas na capela só encontrei Dona Aspásia, de olhos vermelhos, porém com a expressão implacável de sempre no rosto,
e 3 ou 4 beatas de véu. Bastou ver seu Gastão no caixão para que meus sentimentos sofressem mais uma reviravolta de 180 graus. Larguei a chorar. Chorei tanto que fiz as beatas chorarem também. Chorei a tal ponto que, a certa altura, uma mão tímida me tocou o ombro e me guiou para o corredor. Olhei. Era Clemensal. Comecei a chorar mais ainda. O chilique só terminou no bar da capela, um copo d'água, meia caixa de lenços de papel e um cigarro depois. Quando me acalmei, Clemensal se ofereceu para me levar de carro para o hotel. Argumentei que queria assistir o enterro, mas todos... A esta altura já havia uma roda de desconhecidos à minha volta, me oferecendo água com açúcar e balas de hortelã. Achavam melhor eu não ficar. Aceitei o convite de Clemensal. O carro dele era um Fiat velho e sujo de lama. O banco de trás era um verdadeiro ferro velho de carcaças e vísceras de computador, placas de circuitos impressos e pequenos embrulhos de plástico bolha. Acendi outro cigarro e, antes que Clemensal pudesse dizer qualquer coisa, insisti que tinha de pagar o conserto do laptop, que ia pagar com verba da pesquisa. Mas ele foi inflexível. De jeito nenhum. Era um prazer para Cyber Dimas ajudar a minha pesquisa. Uma pesquisa que teria o efeito de engrandecer ainda mais a figura de Matilde Fortes, o orgulho da cidade. Em 5 minutos estávamos no hotel. Agradeci mais uma vez, pus os óculos escuros para disfarçar os olhos vermelhos e saltei do carro. Fui direto para a cabine telefônica e pedi uma ligação para Ercila, jurando para mim mesma que dessa vez não ia ser dura com ela. Ia fazer o possível para ser boazinha. Coitada da Ercila, tão solitária, sem ninguém nem nada na vida além dos orientandas, as colegas que riem de suas roupas, os seminários sonolentos, as publicações que quase ninguém lê. A Ercila atendeu. Já havia lido meu e-mail. A conversa foi muito pior que a anterior. A certa altura ela disse que eu não tinha o direito de fazer uma coisa dessas com Matilde Fortes. Que Matilde Fortes era o nosso maior ícone. Será que eu não entendia que essa minha história ia inviabilizar a minha pesquisa? Que o Nuelf não ia financiar uma pesquisa sobre obras de Gastão Fortes? Respondi então que não era minha história coisa nenhuma, que eram os fatos, que eu não podia fazer nada. Ercila me xingou de positivista, o pior xingamento de que ela é capaz. Disse que não admitia essa conversa de fatos, que eu queria era sabotar os estudos femininos no Brasil, e começou a chorar. O choro dela me irritou ainda mais. Respondi que ia abandonar a pesquisa imediatamente, que abria a mão da bolsa, que ia fechar as contas no hotel, pagá-las com meu próprio dinheiro e voltar para o Rio hoje mesmo. Desliguei o telefone trêmula de raiva. Saí da cabine, perguntei a que hora saía o próximo ônibus para a Vargem dos Índios e o próximo ônibus de Vargem dos Índios para o Rio. Seu Olavo perguntou se havia acontecido alguma coisa. Respondi que sim, acontecera algo de muito sério, que exigia meu imediato retorno ao Rio. Subi ao quarto, fiz as malas, desci, pedi um táxi para a rodoviária. Cheguei aqui, sentei-me nesta mesa à margem do Rio das Virgens, liguei o laptop e a primeira coisa que vejo é que alguém, adivinha quem, mudou minha imagem de fundo da área de trabalho. Agora é o texto do Soneto Negro de número 82, cercado de rosas vermelhas. Sutil esse Clemensal. Eu me pergunto se este amor imenso. Olho para as águas lamacentas do rio, enquanto espero a hora de entrar no ônibus. Penso na reviravolta causada na minha vida pelo envelope de papel pardo. Mudanças de planos, brigas pessoais, crises institucionais. E me sinto tentada a abrir a sacola discretamente, sem que ninguém perceba, o que não seria difícil, pois a rodoviária está às moscas, e jogá-lo no rio. Afinal, até agora, ninguém mais viu os originais, e a tentação é forte. Por outro lado, penso em Gastão Fortes, o segredo que guardou por tantos anos para revelá-lo a uma desconhecida, movido por uma vaidade tardia e inesperada. Penso também em todas as perguntas que me fariam depois, todas as explicações e desculpas que seria preciso dar. Bom, preciso tomar uma decisão depressa. Acabam de ligar o motor do ônibus.